Recomendamos o uso de fones de ouvido para uma experiência completa. Volume 3, Parte 2. O Imperium para a heresia. Por volta do 2º ao 15º milênio. Por volta do 15º ao 25º milênio. Idade das Trevas Tecnológica. Por volta do 25º ao 30º milênio. A Era do Conflito. Devido ao surgimento de tempestades da distorção com ferocidade sem precedentes, milhares de mundos estão isolados. Muitos estão consumidos pela guerra e mutações generalizadas nascidas do desencadeamento de energias da distorção. Por volta do 30º milênio, a Era das Trevas. Nessa hora sombria, o Imperador da Humanidade surge, pacificando o planeta Terra e trazendo o fim da guerra entre Terra e Marte. No planejamento da sua grande cruzada para reunificar a humanidade, ele cria 20 legiões Space Marine, cada um liderado por um primarca poderoso. Isso inclui os Ultramarines, comandados por Robult Guilliman. Por volta do 31º milênio, a declaração do Mestre de Guerra. O Imperador se retira da cruzada nomeando seu filho primarca favorito, Horus, como Mestre de Guerra acima de seus pares. Por volta do 31º milênio, a heresia de Horus. Desastre. Metade das legiões se tornaram traidoras, sucumbindo aos deuses do caos. Eventualmente, o Imperium triunfa. Por ter sido mortalmente ferido por Horus, o corpo mudo do Imperador é confinado no Trono Dourado. A maioria dos primarcas estão mortos, se tornaram traidores ou estão perdidos. Robult Guilliman é um dos poucos que sobraram. Ele começa o seu trabalho. Um dilema teológico. Se o Imperador é um deus, ele sabe de tudo. Se ele sabe de tudo, por que ele iria escolher Horus em vez de Guilliman? Certamente, a resposta é... relembrando a meditação de Silência sobre a heresia. Uma produção Audiotrama. Depois. Saudam os anjos do Imperador! Saudam a libertação dos hereges! Vocês expressariam melhor a sua gratidão falando menos e treinando mais. Qual a próxima tarefa, meu senhor? Muitas forças ainda estão livres para aterrorizar os estrangeiros e têm tido tempo para desembarcar novamente. Eles vão causar devastação e destruição em outro lugar. Não que eu esteja questionando a sua sabedoria tática, certamente, meu senhor. É claro que não, pequeno Quintus. Você não parece muito interessado em morrer cedo. Mas me diga, o que você faria? Minha especialização é na área de logística de escalação estratégica de guerra. E, no entanto, eu diria que perseguir é inútil. Mover-se para a fortaleza Calga, esperar pelo próximo ataque, seria melhor, já que a fortaleza está atualmente indefesa. Está mesmo. No entanto, nós estamos falando de outra coisa. Você está interessado em saber em quem eu me tornei. Eu já tinha ido embora quando encontraram o corpo, mas eu sabia que não tinha uma saída. O Marneus tá aqui! Ele tá morto! Mas eu vi a visão em que eu lutava com Marneus, enterrando fundo uma lâmina nele. Deveria ter sido eu que teria essa honra, Cato. Suas visões e seus desejos são sempre confusos, Sevirgan. Profane o cadáver dele se isso fizer você se sentir melhor. Marneus está morto. O pequeno Tastan está vivo. Ele vai tentar fugir.
Encontre-o! Tragam ele para o altar negro! Precisamos do sangue de mais um para completar nossa ascensão! Eu sabia que eles iriam atrás de mim. Eles conheciam melhor os túneis, as saídas. Eles pensariam que eu estaria tentando ir para a saída antes deles. Eles estavam certos sobre para onde eu ia, mas não sobre as minhas expectativas. Eu gostaria de lembrar mais dele. Ele se juntou ao nosso pequeno grupo no último mês. Ele deve ter se saído razoavelmente bem no treinamento, já que ainda estava vivo. Ele deve ter tido um coração de herege, já que ele fazia parte de tudo aquilo. O seu nome era Kritor. Crito. Alguma coisa do tipo. Isso era tudo que eu sabia. Eu desejava saber mais sobre a minha primeira vítima. Tanton, no entanto, eu estava acostumado com Tanton e suas farpas. Ele tá aqui! Ele quase tinha uma língua tão cruel quanto a do Cato. E eu a silenciei para sempre. Foi uma morte bem planejada. Eu apreciei a execução. Eu teria apreciado de qualquer forma. A superfície estava tão próxima, mas eu sabia que não tinha escapatória. Essa é a saída. Cuidado com as armadilhas. A superfície não era a escapatória, porque não teria para onde ir na Lua. Em vez disso, eu usei a distração para pegar os explosivos das armadilhas. Me escondi até eles passarem correndo, e então voltei para um lugar que eu tinha visto antes. Se não tivesse escapatória para mim, então não teria escapatória para eles também. Para todos aqueles que possam estar escutando, tem inimigos do Imperador aqui. Envie fogo. Fogo e retribuição. Se eu não pudesse fugir, eu gostaria de usar bem o meu tempo de vida. Eu sabia nada sobre o altar, mas me parecia errado. Eu não tinha lido o Codex Astartes, mas eu teria ficado feliz em saber que as minhas ações teriam sido aprovadas. Qualquer coisa que nosso inimigo considere precioso é o alvo primário. Eu esperava que, já que os traidores saíram, eu teria tempo para colocar a minha bomba improvisada. Pequeno Tácitan! Infelizmente, nem todos os traidores tinham saído. Você está aqui, se escondendo? Você pegou os explosivos? Então, ou você está lá na superfície, esperando para colocar uma armadilha, ou teve a ideia de destruir minha preciosidade. Lembre-se, eu encontrei todos os aspirantes a marines. Eu posso fazer isto novamente. Eu posso te encontrar mais rápido do que o altar me encontrou. Eu mirei bem. Tinha apenas uma bala na arma roubada. Tinha que valer a pena. Por anos eu fui um simples treinador. Até que as visões vieram. Eu segui elas até aqui. Me fizeram promessas. Trazer guerreiros aqui, alimentá-lo, e ele me alimentaria. Me prometeu vingança contra os marines que me desprezaram. Eu estava com medo. Eu pensei que estava louco. Mas se isso for loucura, quem seria são? Eu puxei o gatilho. A arma tinha emperrado, me traindo. Eu tinha mais duas esperanças. A primeira, se eu poderia fugir deles. Isso foi uma desilusão. A outra era de que eu poderia ser vingado. Eu tinha pedido ajuda sem a esperança de que eu viveria para vê-la. Eu tinha imaginado fileiras de milícias pousando na lua, com seus bastões elétricos em mãos, esmagando dissidentes, ou até um bombardeio impetuoso vindo dos céus. Mas estava a um dia do teste de aspirantes começar. Os Space Marines já estavam aqui.
Foi a primeira vez que eu vi um pessoalmente. Eu pensei que ele tivesse centenas de metros de altura.